Olá! Hoje eu vou te dar algumas dicas gerais de alinhamento em posturas de yoga e eu baseei esse vídeo no conteúdo do livro The Injury Free Yoga Practice do autor Stephen Wise. Então vamos lá? No Hatha Yoga, o corpo está em constante movimento e estabilidade. A flexibilidade provê a mobilidade necessária para se chegar a algumas posturas e a força provê a estabilidade necessária para se manter naquela postura. O alinhamento integrativo traz o equilíbrio entre essas duas forças opostas, e essa é a noção de equilíbrio definitivo descrita pelo autor. É necessário entender a interdependência entre as estruturas que realizam movimentos independentes, mas que também influenciam em movimentos de outras estruturas, se alinhando uma com a outra para realizar um movimento completo e para também realizar diversos efeitos. O corpo é um sistema composto e só funciona como um todo, não sendo necessário isolar as suas estruturas em exercícios diferentes. E a prática de asanas traz bem isso, porque é necessário alinhar todas as estruturas para realizar um único movimento. E essas estruturas trabalham em conjunto para manter uma posição do corpo. As fundações do corpo humano, os ossos, oferecem a base, o suporte de carga, a resiliência e a longevidade para o nosso organismo. Num vídeo anterior eu comentei sobre a importância do alinhamento dos ossos para realizar determinados asanas. E que se a gente empilhar os ossos um em cima do outro em determinadas posições, o esforço muscular fica bem menor. E esse é um princípio importante a ser realizado e ser implantado aí na sua prática. O Joseph Pilates, criador do método Pilates, dizia que nem muito pouco e nem em excesso. Assim, deve ser o equilíbrio na prática de asanas, e eu vou falar um pouco mais sobre isso mais adiante. O princípio da montanha, seguindo todos os alinhamentos a partir da postura da montanha, Tadasana, que devem ser aplicados em todas as outras posturas da sua prática, com esse princípio o autor diz que podemos até argumentar que existe só uma postura de yoga, que é o Tadasana, postura da montanha. E todas as outras são ramificações e variações dessa mesma postura. A prática do yoga, com a complexidade dessas posturas, dos asanas, ela torna-se uma constante busca pelo alinhamento estrutural. Então, se você ainda não viu, você pode assistir o vídeo onde eu falo sobre esse alinhamento estrutural dentro da postura da montanha. Tem um vídeo que eu estou explicando como fazer a postura da montanha, e tem um vídeo que eu estou falando sobre a questão muscular e estrutural. A medida certa deve ser constantemente almejada dentro do Hatha Yoga. Nós devemos saber quão profundamente ir dentro de uma postura, de modo que ela seja desafiadora, mas continue segura. Segundo o autor, nós devemos nos questionar por que nós saímos de determinada postura, ou se continuamos nela, por que continuamos? E isso vai preencher a mente dos seus alunos e eles vão buscar constantemente esses porquês e buscar aprimorar cada vez mais as suas práticas. Se a gente for traduzir isso trazendo os Yoga Sutras de Patanjali, é como se fosse um constante equilíbrio entre o Ahimsa e o Tapas. Porque ao mesmo tempo que a gente não deve causar dor voluntariamente no nosso corpo, a gente também deve ter em mente que devemos agir com autodisciplina e não fazer o famoso corpo mole dentro das posturas, porque talvez a gente consiga ir um pouco mais dentro dela. É importante ter em mente que devemos iniciar o movimento nas regiões de menor mobilidade. E isso vai prevenir várias lesões dentro da prática. Existem várias diferenças de mobilidade entre as nossas articulações
E nós devemos identificar quais são as áreas de menor mobilidade para iniciar os movimentos para passar para cada asana nessas regiões onde tem menos mobilidade. Por exemplo, quando formos fazer posturas de extensão, posturas para trás, se a gente tem um pouco menos de mobilidade na região da coluna torácica, nós devemos começar o movimento aí nessa região e depois que o movimento for realizado nessa região, a gente deve passar a extensão para a coluna lombar. E só depois, por último, a gente deve fazer a extensão do pescoço, porque a região cervical tem um pouco mais de flexibilidade e mobilidade em extensão devido à sua forma anatômica. Fazendo um registro de mobilidade, nós conseguimos definir qual é a área de menor mobilidade articular e flexibilidade muscular e classificar dessa forma até a área de maior mobilidade. Ao entrar em um asana, nós vamos explorando essas áreas da menor para maior mobilidade articular. Cada uma das áreas se move de uma maneira eficiente, sem gerar tensões e sem gerar compensações que podem trazer riscos aí para a saúde no futuro e também comprometer o alinhamento. Isso no início pode parecer meio chato, meio tedioso, mas na medida em que você for praticando, você vai perceber que ajuda muito a manter a mente alerta e ativa durante o asana e na medida do tempo e da sua prática, você vai melhorar muito a mobilidade nessas regiões, melhorando também a sua consciência corporal. Nas posturas de torção, geralmente a gente pode ver essa hierarquia da mobilidade, porque geralmente a menor mobilidade está na coluna torácica, então a gente deve iniciar o movimento ali, depois girar um pouquinho a região lombar e por último girar o pescoço. E ainda assim, por último, você vai girar na região das primeiras vértebras cervicais, que é onde está a maior mobilidade em rotação, devido à natureza dessas vértebras mesmo. E já que a gente está falando disso, é importante a gente se concentrar nas regiões de hipermobilidade, que pode ocorrer devido a alguma lesão ou devido à hipomobilidade de outra articulação. Então, alguma articulação vai tentar compensar uma hipomobilidade de outra e ela vai ficar hipermóvel. Geralmente, as articulações hipermóveis se machucam com mais facilidade e a longo prazo essa hipermobilidade pode alongar demais os tecidos moles da articulação e gerar algum problema. Portanto, não é muita vantagem uma pessoa ter muita mobilidade em determinada articulação, se ela não tiver estabilidade também. E no futuro, isso pode vir a causar uma artrite, por exemplo, ou algum outro problema relacionado nessa articulação. O importante aqui é trabalhar força e estabilidade nas articulações que são hipermóveis. Esse princípio é conhecido como samastiti e o autor traz esse princípio também. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ele. Nós sabemos que a periferia do corpo se move mais rapidamente que o centro. E por isso nós devemos iniciar uma postura nos movimentando primeiro no centro, no tronco, próximo à linha média do corpo. E tomando como exemplo o Paschimottanasana, nós devemos iniciar o movimento do tronco, dobrando o tronco para frente e só depois passar o movimento para os braços, né? E descendo até os braços até o chão ou até encostar nas pernas. No Trikonasana, por exemplo, os alunos costumam movimentar os braços antes de descer o tronco. E nesse asana, o movimento começa na região da coluna e do quadril. E depois há o engajamento dos ombros e por último os braços, as mãos e a cabeça se posicionam. É importante observar uma abertura de espaço dentro das articulações para desenvolver melhor os asanas que nós praticamos. Ao realizar asanas nos quais o movimento parte da coluna vertebral, experimente orientar os seus alunos primeiro a crescer e abrir espaço ali nas vértebras da coluna para depois se dobrar para um dos lados, ou para frente ou para trás, e você vai notar que a mobilidade e a amplitude de movimento aumenta bastante. E em posturas onde o alongamento parte primeiro dos membros, experimente abrir um pouco de espaço ali naquela articulação
para depois realizar esse alongamento. Por exemplo, em Ardha Salavasana, empurre o calcanhar primeiro para trás antes de levantar a perna. Dessa forma, nós fazemos uma decoaptação da cabeça do fêmur dentro da acetábulo e por isso nós aliviamos as tensões naquela região antes de alongar os músculos adjacentes. Isso permite que a amplitude de movimento aumente. A qualidade de samastiti deve ser observada em todo e qualquer asana, e esse termo vem do sânscrito, onde sama é mesmo ou igual, e stiti é estabelecer, permanecer. Esse princípio descreve a qualidade do asana, onde as tensões da musculatura são feitas de maneira equilibrada, tanto na questão física quanto na energética. O comprimento, a tensão e o equilíbrio das cargas deve ser bem balanceado em todas as estruturas do corpo que o yogi consegue ter consciência e tem acesso. Por exemplo, se o seu aluno tem facilidade em realizar determinado asana, ele vai querer permanecer ali por mais tempo do que em outro que ele tem mais dificuldade. Talvez o seu aluno possa ter facilidade em realizar aberturas anteroposteriores como Hanumanasana e queira realizar essa postura mais vezes do que o Upavishta Konasana, porque talvez a sua abertura lateral não seja boa. A qualidade de Samastiti é exatamente o equilíbrio entre todos os movimentos possíveis do corpo em todas as direções. Nós devemos identificar forças e fraquezas durante a prática de Hatha Yoga também. Se focamos somente naquilo que temos facilidade, nós não estaremos desenvolvendo equilíbrio e integração. Ao invés disso, nós utilizamos somente aquelas habilidades que nós já temos facilidade e não chamamos as outras para serem desenvolvidas. Os asanas de yoga são melhores aproveitados quando nós humildemente identificamos as nossas fraquezas, os nossos desafios e as nossas limitações sem intenção de julgamento. O meu professor Atman, ele diz sabiamente que aquela postura que você tem mais dificuldade é aquela que você mais precisa. Quando nós identificamos as nossas fraquezas e as trazemos para a superfície para melhorá-las, nós conseguimos desenvolver uma prática forte e segura e nós podemos manifestar o nosso verdadeiro potencial. A partir desses pontos, agora você consegue orientar os seus alunos com mais facilidade, com mais segurança e com mais consciência. Mas, antes disso, experimente praticar isso no seu próprio corpo, durante a sua própria prática de asanas, para compreender melhor antes de começar a aplicar isso nas suas aulas. Se você conhece o seu próprio corpo e o estuda e o entende, você consegue passar isso para as outras pessoas e orientar elas a fazer o mesmo. Portanto, estude a sua própria anatomia e se conheça primeiro, porque só assim você vai conseguir orientar as outras pessoas sabendo que as pessoas não são iguais e que talvez onde você tenha uma dificuldade, outra pessoa vai ter uma facilidade e vice-versa. E assim você vai compreender que a prática de yoga é autoconhecimento, autoaceitação e autossuperação a cada dia. E você vai conseguir passar isso melhor para as outras pessoas. Se você gosta desse conteúdo que eu publico aqui e gostaria de me ajudar para que eu continue produzindo, considere compartilhar esse e os meus outros vídeos com o máximo de pessoas, praticantes ou instrutores de yoga que você conhece, para que eu possa aumentar esse alcance e levar esse conhecimento a cada vez mais gente, cada vez mais pessoas. E se você gostaria de aprender um pouco mais sobre esse assunto, acompanhe aí pelo canal, se inscreva, ative as notificações e em breve eu vou liberar algumas novidades aí. Eu te agradeço de coração por ter assistido esse vídeo até aqui e por estar aí sempre acompanhando e me ajudando com os compartilhamentos. Agradeço a todos que acreditam no meu trabalho. Nós nos vemos no próximo vídeo. Namastê!